Senhor, nós queremos voar, Senhor, em lugares altos, onde a nossa visão ela é ampliada, Senhor. Que cada homem, cada mulher, cada jovem que entrou nesse lugar, Senhor, receba, Deus, uma ótica nova nessa noite. Que a doçura do Teu Espírito, Senhor, possa impulsionar lá dentro do globo ocular, Senhor, e aumentar a visão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que o próprio vento, Senhor, fará nós planarmos, Senhor, diante dessa visão, Senhor. Senhor, nos revela, Pai, o lugar, o ambiente onde o Senhor está esperando, Pai. A corrente está pronta, aleluia. Ei, a corrente está pronta. Nos faz planar nela, Senhor. Nós queremos planar nela, Senhor. Missões espirituais sendo liberadas de lugares altos. Ei, alcançando muitos lugares de trevas, Senhor. Jesus, nós preparamos um lugar pra você, só pra você, só pra você, Jesus. Nos leva a voar, Senhor. Leve, Senhor. Sim, Jesus. Neste lugar nós contemplamos as Suas belezas. Os problemas, quando nós olhamos do alto, Senhor, nós olhamos de outras maneiras, Senhor. De outra maneira nós vamos ver, Senhor. E quando nós vamos em lugares altos, Senhor, nós se fazemos como nuvens, Senhor, e liberamos gotas de amor, Senhor. Há um lugar muito melhor de estar. Quanto mais perto do Senhor, mais exalaremos o Teu cheiro, aleluia. Mais exalaremos o Teu amor, Senhor. Mais da Tua bondade, Senhor. Mais da Tua longanimidade, Senhor. Mais da Tua paz, Senhor. Mais, Senhor. Mais do domínio próprio, Senhor. Mais, Senhor. Mais paciência em nós, Senhor. Mais amor, Senhor. Mais mansos se tornaremos, Senhor. Frutifica em nós, Jesus. A Tua semente já foi colocada em nosso coração. Faz que nós venhamos crescer, Senhor, porque nós queremos ser terra boa. Que a nossa vida faça valer a pena. Que nós venhamos encontrar sentido, Senhor. Obrigado pela Tua doçura, Senhor. Se você crê nisso, se você pode aplaudir o Senhor pelos seus feitos, libere uma palavra de amor para Ele. Sim, Jesus. Receba aí, Senhor. Receba aí, Senhor. Receba aí, Jesus. Receber o abraço e sentir teu
preciso ir. Leva-me ao teu grande amor. Me sentir. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Aleluia. Vai tomando teu lugar devagarzinho e continue aí cantando essa canção no teu coração. Receber o abraço do Senhor é tudo que nós precisamos. Tem horas que às vezes o nosso coração está tão aflito que tudo que nós precisamos é um abraço dele. E nós podemos. A palavra diz que existe algo que atrai o coração do Criador. Bem-vindos, profetas, já. E nós somos atraídos. Quando o nosso coração exala a doçura do seu Espírito, nós atraímos o coração dele. Aleluia. Ei. Quem gostaria de orar hoje pelo cultinho aqui? Você? Senhor, muito obrigado por esse dia, Deus. Obrigado, Senhor, por todo o dia que o Senhor deu pra gente, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez pra gente. Amém. Amém. Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós, Senhor. Serão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Eles nunca se perderão. Muitos serão alcançados por causa deles. Assim que nós cremos em teu nome, Senhor. Amém? Bênção. Bênção. A Cash está louca para orar. Vai treinando aí. Semana que vem você ora, tá bem? Amém? Vamos devagarzinho aí. Amém. Aleluia. Nós temos alguns irmãos que nos visitam hoje aqui. Nossos irmãos aqui são bons em economia de papel. Olha o tamanho de papel que eles botaram para mim aqui. O Paulinho, né? Mas isso é bom. A gente tem menos desperdício, né? Mas eu queria dizer para vocês que o papel do Senhor é grande. Aleluia. O livro do Senhor é muito grande. E quando Ele escreve o nome de vocês, Ele escreve para sempre. Ele não se apaga. Mesmo que nós venhamos querer apagar, isso não vai se apagar. Onde está o Alessandro, a Vanessa? Estão ali. O Jefferson, a Maria. Ei, perdi, foram arrebatados, não? Aqui, eita! E a Daiane, onde está? Ali, Daiane, claro, né? Pronto. Mais alguém veio pela primeira vez hoje? Você. Como é seu nome, querida? Michele. Sabe por que você ficou por último? Porque você não foi escrito nesse nome aqui. Mas existe um livro grandão que Deus escreve. Antes de você sair dessa casa, Ele já estava botando o M. Quando você andou mais uns metros, Ele botou o I, e assim por diante. Sabe, é assim que Deus faz. Deus faz em processo nossos encontros com Ele. E quando nós encontramos Ele, aleluia, o nome está completo, com o sobrenome e com tudo. Aleluia. Nós estamos muito felizes hoje. Hoje é uma noite de festa, amém, irmãos? É uma noite de festa, viu? Festa, festeja aí, querido. Bota gás aí nessa festa hoje aí. Amém? Aleluia. Eu quero ver o Bruno tirar mais do que ele tem tirado nos dedos dele hoje. Tira tudo que Deus te colocou nos dedos. Isso. Pode deixar, pode dar mais volume aí, amém, irmãos? Hoje é noite de festa. Nós queremos celebrar no Senhor hoje aqui. Nós vamos celebrar a vitória de Jesus sobre a cruz. É noite de nós entrarmos
nas regiões celestiais entender o que o Senhor preparou para nós nesse tempo. Hoje é noite onde o Senhor vai entrar dentro do seu coração e vai montar ali uma mesa, um altar. Se não está pronto, ele vai fazer. Mas se já está pronto, ele vai adornar nessa noite. Ele vai colocar ali alguns elementos. Porque muitas vezes nós temos falado sobre ceia, mas hoje nós vamos ministrar sobre ceia. E nós vamos falar sobre as 5 estações que Deus preparou sobre a ceia do Senhor. E um texto bastante conhecido. Muito conhecido. É conhecido por uma maioria de nós. Aleluia. Estou muito feliz aos irmãos lá de Buenos Aires que nos visitam aqui, voltam aqui, né, para casa. Estou muito feliz aí. Muito feliz mesmo. Aos irmãos que vêm da cidade. Aos irmãos que estão aqui hoje. Hoje Deus vai pegar você por dentro. Recebam eles, amém, irmãos? Ah, Senhor. Pai, em nome de Jesus, da mesma maneira que o Senhor nos recebe, Senhor, receba aí, Senhor, os nomes daqueles que ofertam e dizimam na tua casa, Pai. Que a palavra do Senhor, Deus, seja profética, Senhor. Amplia, Senhor, sobre eles, sobre nós, Senhor. Amplia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado. 1 Coríntios 11, 17. Você que tem Bíblia, se quiser abrir. Você que sabe de cor, acompanha aí no teu coração. Você que não tem uma Bíblia, ainda compre uma. Deus quer trazer instruções ao teu espírito. Oh, Jesus. Libera o teu espírito sobre nós, Senhor. Libera o teu espírito sobre meus irmãos, Senhor. O Senhor nos abençoa nessa noite, Senhor, com a tua revelação. Que nós possamos ser impulsionados por ambiente da ceia nessa noite, Senhor. Senhor, nós possamos ver já desde agora, Senhor, um homem com cântaro de água, Senhor. E nós encontrando o mestre Sala, Senhor, preparando já os utensílios da mesa. Senhor, neste lugar nós queremos entrar, aleluia, com o Senhor. Não deixe nós entrar sozinhos, Senhor. Nós possamos ver o Senhor na ponta da mesa, ministrando. Nós somos teus discípulos nessa noite, Senhor. Uma canção antes do jantar, Senhor. Uma canção de amor sendo liberada ali, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, a entrar no ambiente da revelação, Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Chama-nos, Senhor. Chama-nos para estar contigo nessa noite, Senhor. Clame pelo nome dEle. Que a tua palavra venha recheada de revelação, Jesus. Nós queremos ouvir com clareza, Senhor, o que nós viemos fazer aqui nessa noite, Senhor. Aquece o nosso coração. Constrói a mensagem dentro de nós, Senhor. Constrói, Senhor.
Atraia o coração dele nessa noite para esse lugar. A mesa já está pronta, Senhor. Prepara o banquete, Senhor. Que nem eu saia daqui sem ser saciado, Senhor. Ninguém saia sem saciado. Ela se Jesus. Queremos adorar com os teus anjos, Senhor. Aleluia. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-las. Pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam se são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato da ceia do Senhor. Alguns de vocês se apresentam em comer a sua própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm aqui em casa o que comer, o que beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus? Ou humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu vos elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu transmiti aquilo que recebi do Senhor. Então, na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada em meu sangue. Façam isso em memória de mim, para que sempre que beberem, e toda vez que vocês comerem deste pão e bebam deste cálice, anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come o pão e bebe da morte do Senhor até que Ele venha, e o cálice seja indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se, nesse culto inteiro, examine-se, antes de comer o pão e beber do cálice. Pois se comerem o pão e beberem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem para julgamento de si mesmos. Por isso que há muitos fracos e doentes, e alguns até adormecem. Até aqui, queridos. A nossa intenção nessa noite não é trazer terror ao seu coração, é trazer temor ao seu coração. A intenção do Espírito Santo de nos trazer o assunto ceia como uma palavra principal num culto como nessa noite
é que nós venhamos entrar neste lugar e entender os processos que Deus preparou para que nós pudéssemos desfrutar da mesa dele. Por outro lado, eu tenho uma boa notícia: a mesa está pronta. Não depende do Senhor, depende de nós. E nessa noite nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Nós vamos falar sobre a mesa do Senhor, do partir do pão. Nós vamos falar sobre a Eucaristia, a comunhão. Nós vamos falar do cálice sagrado e do cálice da salvação. Há muitas dúvidas hoje para quem vem para um lugar como esse, de como desfrutar em plenitude aquilo que o Senhor preparou para nós. E o desejo do Pai, o desejo do Criador é que nós venhamos desfrutar em plenitude tudo que Ele ofereceu para nós. Nós lemos no 1 Coríntios 11:20, dizendo assim: quando vocês se reúnem, não estão interessados na ceia do Senhor. Depnon Cricon, a ceia do Senhor. Deus, Ele tem interesse que nós venhamos entender as observações que Ele tem feito na sua palavra. Ele tem o desejo que nós venhamos ter clareza na mesa do Senhor. 1 Coríntios 10:21. Se vocês não podem beber do cálice do Senhor, também do cálice de demônios. Meu Deus, uma mesa pesada. Trapeza criou. E tem o partir do pão. Em Atos capítulo 2, 42, diz que os apóstolos se reuniam então, e na comunhão eles partiam o pão, reunidos num só Espírito, num só Deus, num só coração na mesa dele. E existe uma promessa do Senhor nos fazer cada vez mais conhecido de nós quando nós se apresentamos à mesa dele. Você está desejoso dessa vontade? E mais adiante nós vemos então na Eucaristia, ou comunhão, onde o Senhor, em ação de graças, Ele agradece ao Pai, abençoa e então convida para participar. Ele disse: entregue-se isso em memória de mim. E o cálice sagrado, ele fala em Mateus 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e comam, este é o meu corpo. E depois entregou aos discípulos a cada um: fazer isso em memorial. É uma ordenança à igreja. Ele está dizendo que a nossa prática cristã, ela é feita de processos, e uma delas é memorial, mas não é a única. Toda vez que nós tomamos a ceia, nós se reunimos para ceiar na casa do Senhor, nós entendemos dois processos da ceia. Uma delas é o memorial, quando Jesus fala: então fazer isso em memória de mim. E nós entendemos a parte do sangue, o cálice da salvação. Mas para nós entendermos mesmo o que o Senhor
quer liberar no processo da ceia, nós precisamos entender o que significa a mesa, o que significa o cálice, o que representa cada momento que Deus preparou, desde que o homem com o cântaro de água entrou para dentro da casa, onde o Senhor sabia onde era. O Senhor enxergou o lugar e mostrou aos seus discípulos: olha, vocês vão encontrar um homem, sigam ele. As Escrituras mencionam pão e vinho, mas de modo algum ele está dizendo que isso se transforma no sangue do corpo de Cristo. Ele representa o corpo e o sangue dele. Eu me lembro, a gente era pequeno e nós éramos ensinados na hora de tomar a Eucaristia que se nós porventura se descuidássemos na hora de tomar, nós se transformaria em sangue. Nós ficávamos com um medo terrível, porque aquilo iria fazer nós virarmos em condenação e nós estaríamos fazendo Jesus sofrer. Essa é a temática que nós somos ensinados. Quando nós começamos a andar com Jesus, Jesus deixa claro que era um ato simbólico. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Ele gostaria que nós se lembrássemos dele, se lembrássemos de quem nós sentamos à mesa, se lembrássemos da aliança, a nova aliança. Sabe, se nós olharmos para a história, nós vamos ver que os orientais, de um modo geral, eles dão muito valor à aliança. Então nós vemos que quando Jesus institui aquele momento, havia um momento de respeito ali, um pacto que estava sendo formado. E Jesus instrui exatamente os elementos da ceia. Os judeus, eles tinham o pão e o vinho já instituídos na sua cultura. Já estava instituído da cultura judaica o pão e o vinho como um sinal de aliança. Toda vez que os judeus se reuniam, então, para gerar um pacto de aliança, eles comiam do pão e bebiam do vinho. Não tinha nada a ver com a ceia. A ceia dos judeus, ainda até hoje, são as ervas amargas, só é o cordeiro e assim por diante. Mas Jesus trouxe um nível mais alto. Jesus era judeu. Nós não podemos esquecer que ele foi criado dentro de uma cultura judaica. Então o que Jesus estava dizendo: olha, eu não quero mais que vocês desfrutem da passagem, do Peshoá. Eu não quero mais que vocês participem desse tipo de liberdade que vocês passaram atravessando o mar. Não é mais sobre isso que eu estou falando. Não é mais um ato de passagem. Agora eu quero trazer um pacto com vocês. Eu quero trazer uma nova aliança viva, trazer vida. Para isso Jesus ele vai construindo aquele momento. Em João 6,53, se vocês quiserem abrir, nós vamos ler alguns textos para nós contextualizarmos aquilo que nós estamos falando. Aleluia. Sim, Jesus. Santo é, Senhor. Digno é o Cordeiro. Então Jesus disse novamente: eu vos digo em verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas por quem come a minha carne e bebe do meu sangue, terá vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia,
Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Há poucos dias eu estava em São Paulo e ouvi então o Luiz Hermínio trazer uma revelação muito interessante a respeito disso. E ele diz que nós só exalamos aquilo que nós comemos. Se nós comemos então de Cristo, se nós se alimentamos de Cristo, nós vamos exalar Cristo. Mas se nós comemos apenas a carne e a erva amarga, nós vamos exalar carne. Então a carnalidade que está em nós, ela vai ficar mais viva que o Espírito da nova aliança, que foi gerado por nós para que nós pudéssemos entrar num outro lugar. Este lugar é um lugar espiritual, queridos, que Deus construiu para nós. Um novo pacto, ele representa um lugar como nós estivéssemos saindo de uma dimensão e entrássemos em outra dimensão. É como se aquela mesa física que foi montada ali naquele lugar já não fosse mais a mesma mesa. Por mais que os homens estivessem sentados numa mesa física, provavelmente de pedra, havia muita mesa de pedra naquela época. Por mais que os homens estivessem ali, mas Jesus estava dizendo: olha, eu quero levar vocês num outro lugar hoje. Um lugar onde eu estou fazendo um pacto com a humanidade. É por isso então que quando Daniel tinha uma vida tão conectada ao Criador, é lançado para dentro da cova, e Nabucodonosor até hoje eu acho que não iria entender por que os leões não devoraram ele. O cheiro provavelmente que liberava Daniel era o cheiro da presença do Senhor. Não era o cheiro de carne. No Antigo Testamento vemos Abraão indo de encontro a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, levando pão e vinho. O que era isto? Ali naquele tempo nós vimos que Deus já estava instituindo um novo tipo de sacerdócio. Já não era um sacerdócio gerado em sinagogas. Ele vai ao encontro, um ritual de aliança. Muitas vezes nós vemos alguns irmãos não entendendo a sombra do antigo para o novo. O mesmo sacerdócio que Abraão estava liberando ali é o que nós podemos desfrutar hoje na mesa do Senhor. Quando nós ceiamos, nós renovamos a nossa aliança com Cristo. É como se nossas vidas, e essa é a ideia, por isso que Jesus é tão pesado antes da ceia. Normalmente a gente não lê essa parte antes, né? Ele tomou o pão, deu graças, o partiu. Mas se nós começarmos a ler do início de 1 Coríntios 11, há um temor, porque a aliança que o Senhor está trazendo é num nível maior. É uma aliança de sangue. É um nível mais alto. E ele está falando do corpo de Cristo, algo que pode, se nós entendemos isso, se tornar poderoso. É como se nós fundíssemos a nossa vida um com o outro aqui.
como se Tiago, Pedro, João e todos os irmãos estivessem se fundindo um no outro, sendo que Jesus estava junto ali, sendo elemento dessa fundição, dando o nome do corpo de Cristo. Há muita revelação nisso, irmãos. Quando ele fala que é por isso que há muitos fracos e doentes em vosso meio, ele está dizendo: olha, porque alguns não estão fundidos. Quando ele fala que alguns até adormecem, é porque não estão conectados. E o que Jesus quer fazer, que nós venhamos entender esse processo. Toda vez que nós se apresentarmos à mesa, nós chamamos Jesus: Jesus, bota aí o que nós precisamos para que nós venhamos se fundir cada vez mais numa grande família. Numa grande família. Aliança levada no nível sagrado. O nível onde os judeus já conheciam aliança de sangue. Os judeus conheciam. Eles só precisavam entender quem estava sentado na mesa com eles. De uma outra forma, o Senhor precisava mostrar. Então, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, Deus trata da forma como nós conhecemos Ele. Diz a respeito da vontade dEle. Jesus não estava falando dele mesmo, ele estava falando de nós. Um ambiente que ele tinha preparado então para realizar ali um pacto. Esse lugar nessa noite é a mesa do Senhor, amém, irmãos? E o desejo de conhecer a verdade, e não apenas a curiosidade, era tudo que Jesus queria. Jesus queria que naquela noite mesmo, naquela tarde, eu não sei que hora era, os discípulos já saíssem dali cheios, carregados do seu espírito, fundido um no outro, para dizer: ei, João vai ficar na cruz, eu vou ficar com João. E todos ficassem com João. João é o único que ficou na cruz. Por isso que o Senhor quer que nós venhamos relembrar a cada momento, para que essa conexão no corpo dele aconteça como um ato de amor. A ceia do Senhor e a mesa do Senhor e os elementos são tratados hoje mais de maneira condenativa do que ensino mesmo. Dizendo: olha, se você se comportar durante 30 dias, mais ou menos, então você pode sair. Não é isso que nós fomos ensinados. Jesus começa a trazer um outro nível, dizendo: olha, ei, você pecador, olha para mim, eu estou na mesa. Se você entender primeiro a mesa, depois entender a ceia, depois entender o corpo, e depois entender o cálice, você vai chegar no final desse tempo aqui, e você vai comer e beber livre. Livre. Em João 7,17 ele diz: se alguém quiser fazer a minha vontade, dele conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, então falo de mim mesmo. João estava falando algo que ele tinha entendido, por isso que ele ficou na cruz até o final. Eu preciso descer daqui.
Quem me ajuda? Não posso ficar aqui hoje. Ei, Jesus não tinha isso aqui. As sinagogas não têm desníveis. Os judeus criaram agora, os contemporâneos geraram isso. E muitos chamam de altar. Não, altar não é isso, cara. Isso aqui é púlpito. Altar é que nós construímos dentro do nosso coração. Aprender de mim, diz o Senhor. Nós precisamos ficar perto. Eu não posso falar de nós andar junto e eu estar tão longe lá hoje. Amém? Isso aqui não é firula, amém, irmãos? Conhecer a vontade dele faz com que nós venhamos se aproximar da mesa. Ninguém consegue se aproximar da mesa do Senhor se não conhecer primeiro a vontade dele. A mesa do Senhor tem a ver com a vontade dele. Alguns têm aparência de piedade disso, mas estão negando a eficácia dela. Alguns aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade mesmo. Como nós podemos dizer que conhecemos a Deus se nós não praticarmos a verdade que temos recebido? Está ligados nisso. Como nós podemos dizer que Deus trata conosco de maneira de face a face, pertinho na mesa, como nós ficamos em nossa família quando nós sentamos lá e desfrutamos as nossas refeições? E quando o pai está na mesa, eles têm aquele lugar. Entender como nós podemos falar da sua bondade se não praticarmos da sua bondade. Por favor, me alcance aí a maionese. Por favor. Passe aí um pouquinho daquilo que você tem. Compartilhe comigo o que você tem aprendido. Porque não tem sentido nenhum nós irmos para a mesa do Senhor e nós aprendemos o pacto de sangue se nós não compartilharmos isso com o nosso irmão. Qual o sentido tem de nós estarmos na mesa com ele e nós não praticarmos isso com o nosso irmão? Sabe, isso é espiritual. A mesa tem a ver com a bondade do Senhor, de nós aceitarmos a bondade dele. A mesa tem a ver com a oportunidade de nós estarmos com ele. Nós só não estamos com ele se nós não quisermos. Só isso. Muitos, nós sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10:17. A ideia do Senhor é que nós venhamos fazer parte do corpo dele. Essa é a ideia do Senhor. Pertence um só corpo. Sabe, isso é tão tremendo. Vou precisar tirar daqui isso aqui. Obrigado, querido. Obrigado. A ceia verdadeira não era muitos pães como nós fazemos hoje. Era um só pão. Logicamente, hoje nós não vamos na padaria e lá dizer, quero um pão para 300 pessoas. Mas o pão partido é quando tu pega um corpo só e tu se divide em muitos irmãos. O corpo de Cristo.
quando nós vamos entendendo o que o Espírito da profecia vai liberando, quando nós andamos nela, e quando nós sentamos na mesa, o Espírito da verdade nos guia para a verdade. Nós vivemos hoje em dias de grande confusão na casa de Deus. Deus quer colocar em ordem aquilo que nós vivemos, aquilo que nós chamamos de grande casa. Deus quer colocar em ordem os nossos corações. O mal hoje está de maneira abundante. Quando eu vi o Ian tocando ali, fardado, na hora me veio 2 Timóteo 2. Eu vou ler para vocês. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você que me viu ensinar as verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis, agora ensine a outras pessoas. Pessoas de confiança que possam transmitir aos outros. Suporte comigo o sofrimento de um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado que se deixa envolver com os assuntos da vida civil, pois se fazem, não poderia agradar a um oficial que alistou. Pegou? Quem é o nosso general, queridos? Quem está à ponta da mesa? Se não fizermos a nossa casa uma profissão de fé, se não o fizermos, nós seremos apostatados. Nós não separamos do mal. Então nós andaremos sozinhos. Andar sozinho é uma oportunidade que nós temos de ser tocados pelo mal, sabia? Quando alguém protege, coloca a mão de proteção ao nosso derredor, nós sentimos seguros, não sentimos? Quando alguém nos toca, a gente não sente um conforto? Não sente, pastor? Por que nós achamos que nós só de pregação que nós precisamos? Não é de um abraço que a gente precisa, às vezes? Não é de alguém dizendo para nós que nós somos filhos do Altíssimo, que nós participamos da mesma mesa porque o Senhor nos chamou? Não é alguém dizendo uma palavra para nós, dizendo: ei, aquilo que nós fazemos, às vezes são mais importantes daquilo que nós pregamos, que o nosso coração ele exala muito mais do que falamos. Não é assim. Há poucos dias eu perguntei para um irmão: há quanto tempo tu não leva um abraço na igreja? Há quanto tempo tu não se sente amado por alguém? Há quanto tempo você não se sente na mesa com o Criador? Naquela liberdade, sentindo o cheiro dele. Comida boa. Não palavras liberadas na carne, mas liberadas no Espírito. Sabe, nós sabemos quando nós pregamos na carne. Semana passada eu tive que chorar pelo menos 1 hora ou 2, porque eu liberei uma palavra na carne.
Mas quando a gente é chegado dele, quando a gente tem conexão com o Espírito, de imediato ele nos chama de volta. Por causa da mesa. A mesa é o lugar que nós sentamos próximos uns dos outros. É ali que há conserto. Jesus, quando ele queria acertar alguma coisa, ele chamava para a mesa. Não chamava, eis irmãos, os mais espirituais vão para o monte comigo. Não, cara, ele chamava para a mesa. A mesa é a mesa do conserto, é a mesa da conversa. Até que ele venha. É um acordo, uma espécie de altar. Ou melhor dizendo, é um altar. Muito nós temos falado sobre isso, sobre a mesa como um altar. Cuidado. Cuidado das conversas que você tem na mesa. É um alerta. Porque se a mesa é um altar do Senhor, a Bíblia está falando aqui, é um altar. Vamos voltar aqui. É um altar de quem é? Nem vou falar aqui. Bondade e misericórdia estão ao nosso derredor. Muitas vezes o pão que foi colocado à mesa é o pão mofado, o pão que já não serve mais para alimento. Muitas vezes o cálice que foi colocado na mesa já virou vinagre, azedou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o pão que vai para a mesa do Senhor tem que ser um pão novo. Por isso que Jesus ele fala sobre isso, do partir do pão. Mateus 26, 26 diz assim: então Jesus tomou o pão, abençoou, em seguida partiu em pedaços, deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam. Comam. Pão partido. Sabe o que aconteceu? Bem legal isso. 10 dias depois nasceu a igreja primitiva do Senhor. 10 dias depois que o pão foi partido, nasceu a igreja primitiva. Com aquele nascimento, quando Jesus veio, o Espírito Santo veio junto. E houve tantas mudanças no comportamento daqueles homens de Jerusalém. Coisas miraculosas começaram a acontecer na igreja primitiva. E agora então aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, repartindo os dons. Já não era mais pão que eles repartiam, mas repartiam os dons que o Senhor tinha liberado sobre eles. E aqueles homens começaram a curar e fazer coisas tremendas, simplesmente porque se juntaram num lugar espiritual e Deus transformou aquilo. Por isso que ele fala: há muitos fracos e doentes em vosso meio, porque vocês não estão entendendo o ambiente. Alguns estão dizendo que não precisa mais da igreja, não precisa mais se juntar no corpo, porque afinal de contas, família, nós se juntarmos
transformar em ambientes hostis, em ambientes espirituais. A igreja de Atos se tornava cheia de misericórdia, cheia de amor, cheia de discípulos. A multiplicação era evidente. E isso gerou uma outra fase, a comunhão, a Eucaristia, que nós aprendemos quando pequeninos. A Eucaristia, até que Ele venha, nós vamos se reunir. Nós se reunimos até que Ele venha, nós não podemos deixar de congregar até que Ele venha. Até Cristo instituiu, até que Ele venha, ainda antes mesmo da cruz, Ele instituiu isso quando naquela vigília antes da cruz, Ele estava angustiado, e aí chamou os seus chegados: ei, ore comigo, porque eu estou angustiado. Ele estava dizendo a necessidade que nós precisamos ter de estar um com os outros. Jesus, o Filho de Deus, estava dizendo: ei, orem comigo, porque eu preciso que você esteja orando comigo. Tenha comunhão comigo. Comunhão, Eucaristia, se juntar. Está ligado à oferenda sacrificial de Abraão e Melquisedeque, um outro tipo de sacerdócio. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 7. Senhor. Vamos adorar o Senhor, querido. Feche teus olhos. Mostra-nos a mesa, Senhor. Mostra a Eucaristia, Senhor. Abre a visão sobre os meus irmãos, Pai. Não há luxo, Senhor, mas o Senhor está no meio. Gera em nós, Senhor. Gera em nós essa visão, Senhor. O Senhor é a própria canção, Yeshua.
digno de louvor. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em voz, alta voz, com lágrimas. Aquele que podia salvá-lo da morte em suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência no meio do seu sofrimento, e com isso foi capacitado para ser como sumo sacerdote perfeito. Tornou-se a fonte da salvação eterna para que todos que lhe obedecem. Jesus designou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A profundidade nisso, meus irmãos. Aquele encontro de Melquisedeque com Abraão estava anunciando Jesus, anunciando ele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Cafarnaum, Jesus liberou essa promessa. Mateus 26, 39, ele avançou um pouco mais e disse, curvou seu rosto ao chão e disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, seja feita a sua vontade e não a minha. Quando Jesus se prostrou, ele não temia a cruz romana. Ele não tinha medo da cruz. Ele já tinha visto muitas pessoas sendo crucificadas. O cálice que ele estava falando era o cálice do pecado da humanidade. O peso do pecado. Naquela época muitos eram crucificados, queimados, esfolados, crucificados de cabeça para baixo. Roma fazia muitas atrocidades, mas o peso da humanidade realmente veio sobre Jesus. Esse era o cálice que ele estava pedindo. Porque levar sobre a cruz as nossas iniquidades era difícil demais. E quando ele estava no Getsemane, ele disse, ei, e vocês que são os meus chegados, a minha liderança, não são capazes de ficar nem uma hora para orar comigo. E dormiram, e dormiram, e dormiram 3 vezes. Adormece, diz o Senhor. A angústia só podia trazer de volta mesmo, era o cálice da salvação. 1 Coríntios 10, 16. E quando então o cálice na mesa abençoado, nós participamos do sangue do Cordeiro, e o partir do pão e o corpo de Cristo, mostrando que um só corpo está ali. Então o cálice começa a trazer a sua validade. Por que nós participamos do pão por primeiro, depois do cálice? Porque o cálice da salvação, ele foi gerado no cálice de Jesus no Getsemane. No Getsemane, Jesus liberou sobre o cálice da salvação. A palavra de Deus, no sentido geral, estava muitas vezes sendo liberada sobre isso. Davi, ele falou sobre isso no Salmo 23. O cálice da salvação. Essa é uma aliança de outro nível.
que um ia passando para o outro. E Jesus declarou na ceia que era o seu sangue estabelecendo um ritual de uma nova aliança. Em ação de graças, numa perspectiva atual, significa que é na mesma hora, é no mesmo momento, como num ato de casamento, como se Deus tirasse a aliança, limpasse ela e colocasse de volta. É dessa forma que Jesus veio. Ação de graças. O cálice era muito usado na liturgia judaica nos dias sabáticos. Mas hoje, numa simplicidade maior, as famílias se reúnem, mãe, pais e filhos, membros de uma só família. E aí vem Jesus e consolida isso, ele aumenta a mesa. Ele amplia, dá uma amplitude sobre a mesa. E nós transformamos nesse lugar aqui, como nessa noite aqui, numa enorme mesa, onde o cálice começa a percorrer em nosso meio. É uma consolidação do Pai com seus filhos. E a palavra diz então que o Senhor tomou o pão, deu graças, o abençoou, depois tomou o cálice e de novo deu graças. Como se fosse duas palavras, graça e bênção. As duas coisas combinadas estavam ligadas uma na outra. A cruz é o elemento hoje que nos oportuniza de nos ligar de volta. Sem cruz nós não podemos ligar isso de volta. Jesus voltou para casa e deixou sobre nós o elemento perfeito para nós voltarmos a nos ligarmos uns nos outros. Esse participante ativo, a cruz é que nos liga, nos oportuniza. A salvação veio pelo sangue, porque o sacrifício foi aceito. É como se o Pai estivesse aceitando o sacrifício do Filho para que nós tornássemos uma família de muitos filhos. Muitos filhos. Quando Jesus diz está consumado na cruz do Calvário, ele estava colocando um ponto final. Ele estava dizendo: sem reservas, hoje eu deixo aberto um canal para a humanidade. Ele estava liberando o ágape dele, o amor incondicional. Aquele que amou o mundo de tal maneira que se deu para que nós pudéssemos encontrar o caminho de volta. Como nós podemos ficar passivos diante disso? Talvez alguns de nós estejamos afastados da mesa. Talvez alguns de nós tenhamos desaprendidos a partir o pão. Talvez alguns de nós
não tenhamos mais conjecturado com Jesus na angústia pela humanidade. Talvez alguns de nós nem temos mais dado importância à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, queridos, hoje tem sido chamado de Santa Ceia por causa da religiosidade. Mas na verdade não é a Santa Ceia, é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é para que nós venhamos nos santificar. Essa é a ideia de Deus. A partir do momento que nós entendemos no ambiente que nós entramos, e a mesa foi posta para nós, a partir daquele momento nós precisamos entender aonde que o Senhor está nos levando. Por que Ele está nos levando? Porque Ele te trouxe aqui nessa noite. Por que Ele nos chama de filho? Por que Ele quer nos tocar? Por quê? Por que Ele quer nos tocar? Existe uma verdade bíblica nisso. Existe uma verdade. Jesus gerou filhos para a eternidade. Nós poderíamos passar a vida inteira na eternidade sem ser íntimos dele, sem deixar ele nos tocar. Seria possível alguém ser íntimo de alguém sem deixar tocar? Jesus quer tocar no seu coração nessa noite. Foi Ele que te trouxe aqui para te colocar na mesa dele. A mesa dele é o melhor lugar que nós podemos estar nos últimos dias até o fim. Vai chegar o dia que os nossos dias vão terminar, e aí? O que nós vamos fazer? Será que muitas das doenças que nós contraímos, doenças da alma, doenças no casamento, doenças nos relacionamentos, será que não está faltando? Doenças de amor, o Senhor está nos convidando hoje para nós entendermos as vestes que o Senhor colocou em nós. É como se o sacerdócio de Melquisedeque fosse vestido em nós, para nós estarmos com o Senhor. São vestes já não físicas, mas espirituais. De nós entrarmos diante dele e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Ajuda-nos a ser melhores. Tira de nós aquilo que tem nos feito rejeitar da mesa do Senhor. Tem nos tirado da presença dele. É preciso muita coragem para dizer: Senhor, eu sou essa pessoa que preciso. Eu sou essa. A noite que foi traído, então
Jesus, ele foi traído naquela noite e mesmo assim ele não rejeitou ninguém na mesa dele. Então a traição não é o bastante para nos tirar da mesa. Não é o bastante para nós rejeitarmos o nosso irmão. Não é o bastante para rejeitar aquela pessoa que falou mal de você, cara, que você. Não é o bastante. Nós só precisamos pedir para Jesus: Senhor, comparta conosco o pão de volta. Deixe-nos percorrer o sangue em nosso meio. Nos santifica, porque nós precisamos ser santificados. Santifica a nossa família, a nossa geração. Eu não sei mais o que dizer. A mensagem parece que ela está tão viva. Sabe, algumas pessoas não gritam mais porque têm vergonha de falar do Senhor. Cristãos que se esconde por trás da capa, onde os muçulmanos têm coragem de fazer as suas orações, aonde que estiverem, eles se prostram diante do Criador e colocam seus rostos em terra e não se envergonham. Não se envergonham. E nós temos coragem de contar o pecado? Será que nós temos coragem de chegar e dizer para Ele, cara, eu preciso de ajuda, Senhor. Estou com dificuldade nessa área, eu não consigo perdoar. Eu não consigo mais algumas coisas. Eu estou longe da mesa, eu estou longe. Peça ajuda para Jesus essa noite. A mensagem está dentro de ti, meu irmão. Não é de uma pregação que você precisa é deixar o Espírito Santo mexer por dentro e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a entrar diante de Ti, Senhor, e eu experimentar de novo a mesa do Senhor. Experimentar o pão, experimentar o cálice, experimentar a comunhão. Experimentar, Jesus. Me ajuda a ser curado, Senhor. Sabe, nós não podemos ficar mais passivos. Nós precisamos reconhecer que nós temos falhas. Mas não foi Jesus que colocou falhas em nós é que fomos fragmentando. Nem a traição é bastante para nos tirar da presença do Senhor.
quantos teriam coragem de dizer, se o Senhor estivesse não, Ele está. Quantos têm coragem de dizer assim, Senhor, eu sou eu, essa pessoa? Se você entendeu essa palavra, nós gostaríamos de orar contigo nessa noite. Antes de nós ceiarmos, você tem a oportunidade de Deus de você falar a verdade para Ele. Isso, irmão. Tem mais ainda. Coloca de pé já. Ou se joga no chão. Não sei o que você quer fazer. Venha. Coração tem saudade. Coração tem saudade. Isso. De ti. A mesa se espera. Jesus orou e botou o rosto no chão, meu irmão. Jesus botou o rosto no chão e orou por nós, irmão, por mim e por ti. Ai, Jesus. Saudade, meu coração tem saudade. Chame por Ele. Ele vai te ouvir. Vem pra mim, diz o Senhor. Ele irá Shemanarabasu Erabanai. Há uma linguagem que só o Senhor conhece. Comece a confessar para Jesus. Somos livres. Já não somos mais escravos do medo. Quantas vezes nós tivemos oportunidades e não o fizemos. E Jesus ficou esperando por nós. Não rejeite o Senhor. Marque aí o teu nome no livro daqueles que decidem arrepender-se diante do Senhor. O Senhor nos chama para arrependimento nessa noite. Chame por Ele. Meu coração tem saudade. Senhor, meu coração tem saudade, meu coração tem saudade de ti, amado meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudade de ti. Se junte aí 4, 5 irmãos. Deixa alguém tocar você nessa noite. Se junta aí, você que está aí nas cadeiras. E peça para alguém orar por você. Sim, Senhor.
Peça para Jesus ministrar o teu coração. É o Espírito da ceia que está aqui nesse lugar nessa noite. Chama por Ele, chama. Chama por Ele, chama. Chama por Ele, chama. Teu coração tem saudades do meu coração. Teu coração tem saudade. Teu coração tem saudade. Meu coração tem saudade. O teu coração tem saudade. O meu coração. Teu coração tem saudade. Teu coração tem saudade. O meu coração. Teu coração tem clamado pelo meu. Teu coração tem chorado pelo meu coração. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Vem em nós. Nos encontre dentro do teu coração nessa noite, Abba. Nos revela, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Nós clamamos, Senhor. Nós queremos estar mais perto de Ti. Nós queremos voltar à nossa originalidade, Senhor. Vem e nos leva mais perto de Ti. Nós precisamos mais, Senhor, do teu amor, do teu amor. Nós clamamos, Senhor, nessa noite. Nos leva mais perto, nos leva nos amém, Senhor. Vem, nos toca nosso espírito nessa noite. Vem, nos leva a um lugar de conforto em Ti. Vem, nos leva a um lugar onde o Senhor quer nos levar, Senhor. Dentro do propósito ao qual o Senhor nos predestinou. Desde a fundação do mundo. Muito antes, Senhor, muito antes. Encontra-nos, Senhor, nessa noite. Nos encontra nessa noite. Estamos desesperados por Ti. Estamos clamando. Olha nós aqui, olha nós aqui. Tu és bem-vindo, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Nós dizemos sim para a Tua palavra. Não rejeitaremos a mesa do Senhor. Antes nós saiamos, eu quero levantar uma oferta aqui.
Todo culto de ceia a gente levanta a oferta com propósito. Só que hoje nós vamos fazer antes da ceia. Porque aquilo que recebemos do Senhor é aquilo que nós damos. Você que é da casa já sabe o que tem que fazer. Você que não é da casa, olha o teu irmão fazer e faça igual. Você vai ver que sua semente não será desperdiçada. Não será. Pode ter certeza. Há propósito nisso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós agregamos valor nisso, Senhor. Nós agregamos valor, Senhor. Amém. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós abençoamos, Deus, os frutos das mãos dos teus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós liberamos, Pai, em vidas, Deus, e Pai, nós sabemos a importância que o Senhor dá a semente gerada das suas mãos, Pai. Aleluia. Queria chamar aqui alguns irmãos que nós queremos apresentar hoje. Nós estamos muito felizes para convidar para essa mesa alguns irmãos. Papel errado, mas eu sei quem são. Jesus escondeu o papel. O Rogério, a Caterine, e aí eu não queria trocar o nome, né? Karine, né? Vamos lá. Rogério e a Karine, por favor, pode subir aqui. Aleluia. O Jonatas e a Cat. A Vitória. E acertei. Amém, irmão. Deus abençoe. Queria chamar os pastores aqui para estar. Nós estamos recebendo os irmãos. Pode ficar mais aqui. Amém. Nós vamos estar recebendo como membros desse ministério, né, a esses irmãos. O João eu não conhecia, mas o Rogério, cara, eu conheci na nossa sala de oração, a esse casal querido. E Deus trouxe eles para cá, para um campo de treinamentos. Deus trouxe vocês para cá, para um campo de treinamentos, para nós aprender a amar mais o Senhor. E na verdade não somos nós que estamos recebendo. Quem estão recebendo é eles aqui, ó. É eles aqui que estão recebendo vocês na família. Nós só fazemos parte disso. Eu queria dizer para vocês que vocês vão ser tratados com honra nesse lugar. Com honra. Nós sempre vamos tratar com honra as pessoas que passam ou estão no Evan. Mesmo quando elas não conhecem nosso coração, serão tratadas com honra. Rogério, Jonathan, queridos, vocês são recebidos em amor por essa família aqui. E toda vez que precisarem de socorro, certamente essa família aqui vai abraçar vocês. E a Vitória é minha afilhada, filha do Franco e da Maria, que estão aqui hoje. Glória a Deus por isso. Essa menina aqui é uma preciosa do Senhor. Quando ela era pequenininha ainda, a gente já orava por ela, lembra? Coisa linda.
E hoje nós estamos muito felizes demais. Estenda a mão sobre eles, queridos. Angelo, pega os olhos. Estenda aí suas mãos, toque neles, irmão. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós separamos eles para a mesa, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, separamos eles para a Tua mesa, Pai. Separamos a vitória, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, separamos, Deus, separamos para a mesa do Senhor, Pai. Para esta mesa, Senhor, entre tantas mesas que o Senhor prepara, Senhor, mas o Senhor que trouxe para essa, Pai. Então nós apresentamos eles a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, que os dons sejam liberados, Pai, e aquilo que o Senhor já colocou dentro deles, Pai, sejam, Deus, tremendamente liberados, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós liberamos, os dons serão manifestos nesse lugar, Deus. Pai, em nome de Jesus, se é ceifeiro, ceifeiro, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai querido, que o Teu reino, Senhor, será manifesto, Deus, por causa do coração, Senhor. E nós, como igreja, abençoamos, 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 abençoamos. Aplaudam, abençoamos, abençoamos. Nós abençoamos em nome de Jesus. Nós quebramos toda palavra de maldição liberada sobre eles. Em nome de Jesus, declaramos que aquilo que abençoou Deus, homem nenhum pode amaldiçoar. Em nome de Jesus, nós declaramos novo tempo sobre a vida deles, Pai. Um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Um tempo de júbilo. Em nome de Jesus, um tempo de júbilo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos a essa casa. Sejam bem-vindas. Amém? Vocês vão cear por primeiro. Ei, Rogério. Receba abraços, irmãos. Isso aí, receba a ceia. Sim, receba. Receba a ceia. Ele vive. Não sei como que, mas eu sei que Ele vive. Adoramos o Senhor em tudo que temos, em tudo que somos. Xanaramashi. Então, na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos. Como a casa de Gilberto, que é a casa do pão, assim seja o Belém de Deus, casa de fartura, Senhor. Belém de Deus. Nós declaramos a casa do pão sobre Moçambique, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus. Que o pastor Mauro, Deus, leve o pão do céu para Moçambique, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos, Deus, Moçambique, Pai. Abençoamos Morumbala, Pai, em nome de Jesus, Deus. Abençoamos o pastor Mauro, o pastor Felipe, a pastora Josi, Senhor. Guarda eles no avião, Deus, guarda eles, Senhor. Sim, Senhor. Pão do céu seja enviado à África, Senhor. O partir do pão, Senhor, só um pão partido pode ir às nações. Senhor, nós somos missões evangelísticas, Senhor. Senhor, nós partimos o pão, Deus, com o povo moçambicano, Pai, em nome de Jesus, Deus.
O pão é nosso. Aleluia. Se o pão é nosso, então nós precisamos compartilhar. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Então o pão partido desceu do céu. A grandeza no pão partido, Senhor. Há muita grandeza no pão partido. Peça para Jesus repartir o coração dele com o seu. Você está na mesa com ele, lembra? Peça para Jesus compartilhar o coração dele contigo, meu irmão. Compartimos o pão contigo, Jesus. Tu és o pão vivo, Senhor. Obrigado por compartilhar o pão do teu coração conosco. O pão vivo que desceu do céu. Senhor, nós reconhecemos a mesa, Senhor. Reconhecemos o partir do pão, Senhor. Reconhecemos o cálice, reconhecemos o sacrifício. Reconhecemos o cálice da salvação, Senhor. Reconhecemos a ceia, Senhor. Bendizemos o teu nome. Coma do pão em nome de Jesus. Na hora que o Senhor Jesus clamou por ajuda no Getsêmani, o Senhor veio sobre ele e um anjo assim o tocou. Então o cálice que ele falava veio para o cálice da salvação e ele se derramou sobre o cálice da salvação. Então ele tomou o cálice em suas mãos. Senhor, nós celebramos a vitória do pecado sobre a morte. Nós celebramos até que o Senhor venha, Senhor, o seu sangue percorrerá em nosso meio. Senhor, eu profetizo, Senhor, enquanto nós bebemos o cálice, curas serão realizadas em nosso meio, Senhor. Curas de alma, Senhor. Depressão, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doença nos ossos, nos nervos. Em nome de Jesus. Nos órgãos, em nome de Jesus Cristo, seja curado em nome de Jesus. O mesmo Jesus que perdoa é o mesmo que cura. O mesmo que cura. Alcance a Ilse agora nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Alcance os hospitais, Senhor. O mesmo Jesus. É até que o Senhor venha, nós estaremos na mesa contigo. E o sangue correrá em nosso meio, curando e salvando a muitos. Diga ao teu irmão até que ele venha em troca do cálice em nome de Jesus. Isso, querido, deixa o sangue escorrer em nosso meio. Cura sobre nosso meio, Senhor. Alegria, Senhor. Ei, vitória.
até que Ele venha. Beba do cálice em nome de Jesus. Só o seu copinho agora sobre a sua cadeira. E solta a voz em nome de Jesus. Chame a Raquel para mim, por favor. A Raquel e a equipe. Sim, Senhor. Sabe aqui, filha? Tá bom, chama todo o pessoal. Amém. Podem sentar um pouquinho só. Só mais um pouquinho da atenção de vocês. Boa noite a todos, paz e igreja. Então, eu estou aqui para falar sobre o projeto Ajude Mais Um, que é um projeto que nasceu no coração do pastor Mauro há alguns anos, e ele vem sendo desenvolvido aqui na cidade de Passo Fundo, com moradores de rua, dependentes químicos, toda e qualquer pessoa que necessita tanto de material como de espiritual. Pastor Mauro leva o evangelismo, leva comida, leva roupa, tudo isso com a ajuda da igreja, né, de pessoas. E esse ano, esse projeto, ele ganhou um desafio, que foi a África. E o pastor Mauro e a pastora Luciana, então, foram enviados esse ano para a África, pisaram lá, declararam que aquele lugar lá é do Senhor, e eles declararam pão para aquele lugar. E eu estou aqui hoje, quero chamar a minha equipe aqui, nossa equipe, todos, por gentileza, rapidinho. Vem, Igor. Então, deixa só eu ler aqui. Pode segurar para o pastor Mauro, a pastora Luciana, o Cauê e a Fernanda, eles não estão aqui hoje porque eles estão servindo a igreja em Carazinho, de Carazinho. Amém? A gente está andando em cima de uma palavra. E essa palavra está em Ezequiel 36, 35. Essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Amém? Essa é a palavra que a gente declara para as nações, que a gente está declarando para a África. E o nosso objetivo, então, esse ano nós temos 11 meses para alcançar um objetivo. Comprar um maquinário que vai ser estabelecido lá em Morumbala, lá na base. E nós não temos ainda o valor, mas a gente vai estar passando para a igreja nos próximos dias aí o valor dessas máquinas. A gente já tem uma parte de doação dos produtos também que vão ser feitos, né, os pães. E a gente vai estar juntando também 2 passagens para ir, 2 pessoas estar servindo lá, ensinando o pessoal a fazer pão. Porque como o pastor Mauro falou outro dia, eles não têm pão lá, eles não comem pão, então eles nem sabem fazer pão. Então nós temos aqui na equipe 2, 3 pessoas, né,
que já trabalharam em padaria e sabem fazer pão e vão estar indo servir lá naquele lugar. Que mais? No final, eu vou estar com os carnês. A gente criou esses carnês. A gente já tinha esses carnês anteriormente para as missões. E, como o pastor falou, hoje de manhã a gente juntou a equipe de missão com a equipe do evangelismo do pastor Mauro para servir junto. Então, a gente vai estar servindo a cidade, enfim, quem precisa, e a gente vai estar servindo as nações. E eu vou estar com esses carnês no final do culto. E esses carnês são para mantenedores. Então, eu fiz um carnê para 6 meses. Então, 6 meses, quem quiser adquirir o carnê, tem carnês de R$10, R$20, R$50. E se quiser acima desse valor, aí vem falar com nós que a gente vai estar passando a conta ou vendo como que a gente vai fazer aí. Tá? Então, para a gente adquirir, para a gente cumprir esse projeto, a gente vai ter os carnês, a gente vai ter um stand que vocês podem ver que foi feito ali na frente, bem bonito, com coisas que vão vir da África, com fotos, com quadros, com roupas, camisetas, enfim, vai ser acessórios, várias coisas que vão ser colocadas ali, que o pessoal vai estar podendo adquirir, e todo esse dinheiro é revertido para missão. Tem também a cantina, todo mundo já sabe, a cantina missionária, né? Tudo que você come aqui no final do culto, que você compra, que você leva para casa, enfim, é revertido o valor para a missão. Queria também falar aqui um pouquinho, só bem rapidinho, que com o valor da cantina, a gente já conseguiu adquirir agora esse mês um micro-ondas novo, um forno novo, tá? A gente ganhou material, também a gente ganhou um material para fazer um balcão grande para a cantina. Então, a gente está montando um lugar legal, uma estrutura legal, para estar fazendo lanches legais, bons, né? Que as pessoas possam ter uma comunhão no final do culto. Então, a gente pede para vocês participem, estejam ficando no final do culto com os irmãos ali, né? Desfrutando do ambiente, e vocês vão estar ajudando a África. Que nesses 11 meses, todos os valores que forem arrecadados na cantina, nós estamos ligados com esse projeto da África. Se surgir outro, enfim, a gente vai abençoar também, né? Mas nós estamos com esse propósito nos próximos 11 meses. Ok. Então, quem quiser estar servindo, tanto a missão, quem quiser participar do evangelismo, de rua, o que o pastor Mauro faz, quem quiser estar servindo na cantina, vem falar com nós, né, que a gente vai estar encaixando. Eu tenho 3 ou 4 famílias que abençoam nós, a cantina, integralmente com alimentos. Eles não vêm aqui, não trabalham ali como nós, não servem ali como nós. Mas eles fazem os lanches e trazem para nós integralmente esse valor. Entra limpo, né? Eles abençoam a cantina. E se você quiser estar abençoando, fazendo lanches, bolos, enfim, e estar trazendo, né, vai ser revertido para a missão. Mais um aviso. Retiro dos jovens, eu estou recebendo no final do culto. Quem quiser estar acertando a primeira parcela, o retiro é garantido a inscrição com a primeira parcela. Ok? É isso então, pastor. Nossa. Já. Os quadros já estão à venda hoje. Cadê o Eliezer? Eliezer, me se compareça nesse recinto, por gentileza. Cadê o Gilberto? Aqui já. O Gilberto aqui. É isso aí. Então, a gente vai estar pedindo para os pastores, né? O pastor está abençoando aqui o grupo do Ajude Mais Um. Queria pedir também para a igreja estar curtindo lá no Face, no Instagram, né? Tá curtindo ali a página, a gente está postando algumas coisas legais ali. E é isso, gente. Nós temos muita coisa para fazer, então, assim, ó, nós vamos estar vendendo muita coisa, compre muitas coisas. É lanche na cantina, é docinho para os jovens, é roupa, cantina para os casados. Então, assim, ó, é muita coisa para fazer. E é isso aí, como diz o pastor Liz, nós temos muita coisa para fazer. Amém? Vamos orar, amém, irmãos? Pode colocar de pé, vamos abençoar, então.
O trabalho nas escolas também, ele vai continuar. O pastor Mal vai estar esses 30 dias na África, mas o trabalho é maravilhoso, começou a bombar nas escolas e aí então vai continuar no mesmo formato, né? O Zé Luiz e mais alguns irmãos vão estar aí juntamente com os irmãos continuando esse trabalho. Estenda a mão então, vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que o fruto das tuas mãos, Senhor, serão alcançadas das nações, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que aquilo, Deus, que o Senhor colocou nos corações, Senhor, nós como igreja aqui abençoamos, Deus. Nós abençoamos, Deus. Nós abençoamos. Declaramos, Pai querido, aleluia, Senhor, que não somente alimento, Pai, mas também salvação será levado, Pai. Salvação, Deus. Nós declaramos, Pai, que a palavra liberada, Senhor, não volta vazia, Deus. Senhor, nós declaramos, Pai, que tudo que será gerado, Pai, em nome de Jesus Cristo, será colhido, Deus, por as mãos que semeiam, em nome de Jesus. Que assim seja. Missões evangelísticas, vinde, amados meus. Nós somos uma igreja missionária, amém, irmãos? Isso aí. Deus abençoe.